Vou tentar ser rápido, 1h30, 2 hoje. Se eu pudesse, eu ficaria, porque o assunto hoje eu trabalhei até de madrugada. Olha o tanto de papel que eu escrevi, acho que não vai servir para nada, mas eu vou tentar achar aqui o começo. Textos, esboço, datas. Deixa eu ver se está aqui que começa, eu acho que é aqui. Pronto, vamos lá. O texto está na tela. Eu vou ler 2 textos, e depois nós vamos ficar com Romanos para depois. Vamos ler juntos? E o Senhor disse, eis que o povo é um. Vamos? E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Gênesis 1:17. Torre de Babel. Para quem quiser lembrar onde está. Segundo texto, Daniel. Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. Repita comigo forte. E o saber se multiplicará. Vamos dizer de novo. E o saber se multiplicará. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estar aqui na tua casa. Obrigado a Deus por sermos uma igreja tão descontraída. A gente sente que está na sala da casa da gente. Abençoa cada um e faça-nos sair daqui com bom proveito desses 40 minutos que temos pela frente. Oramos em nome de Jesus. Podem assentar-se, por favor. Eu tenho um texto maior que é Romanos 1, mas fica para aplicação se der tempo. Tá bom? Há um dos clássicos da Filmoteca, eu acho que eu estou usando certo, né? Coleção de filmes, a Filmoteca, do Brasil, chamado, da América, chama Assim Caminha a Humanidade. Quantos conheceram? James Dean. Foi a primeira vez que James Dean foi apresentado como um dos rapazes mais bonitos do mundo. Eu era parecido com ele, modéstia à parte. Se tiver dúvida, põe aquela foto minha parecida com James Dean aí na tela. Cara de um focinho do outro. Hollywood quis me contratar, mas era muito longe, eu não tinha dinheiro para passagem, aquela coisa toda. James Dean, quem é que lembra do James Dean? Quem é que lembra do James Dean aqui? Olha, seu amor, a turma, olha lá, olha o James Dean. Eu era bonito, que não era mole, meu amigo. Eu era bonitaço. Eu tenho umas fotos que eu mandei fazer. Ô, Munhoz, hein? Você caprichou no retoque aí, hein? O filme chamava Assim Caminha a Humanidade. E a humanidade caminha. Desde o primeiro casal no Éden, até hoje o planeta, com seus 7 bilhões de habitantes, a humanidade caminhou. A humanidade teve uma evolução explosiva nos últimos 120 anos. 130. E se a gente quiser ser misericordioso, 150. Quando, de repente, as minhas notas aqui, o meu trabalho de tarde, nem eu leio a minha letra, entendeu? Eu acho que eu estou precisando daqui. Rádio está aqui, robótica está aqui, textos bíblicos estão aqui, que é o que vale a pena, fica aqui. Eu tenho que achar aqui. Mas até os anos... Achei. Até os anos 1712, o mundo era manual e rural. Até que através de James Thomas, 1712, criados os primeiros motores a explosão, através do vapor. E aí começou a ter navio, que antes era movido a remo, as galhas, agora um motor gigantesco, lenha, e nós tivemos a primeira evolução, que foi o motor a vapor. Não muito tempo depois, mas bastante tempo depois, porque oficialmente só acontece em 1876, a eletricidade começa a aparecer. O primeiro filósofo, cientista, a falar de eletricidade foi Tales de Mileto. Modéstia à parte, sou professor de história, eu sei onde pesquisar.
Eu não dependo só do Google, entendeu? Eu sei onde estão os fatos. Mas, na verdade, quem inventou a eletricidade foi Benjamin Franklin, o empinador de pipa. Lembram? Tá empinando pipa, bate um raio, queima a mão dele e falou, E a primeira hidrelétrica é construída em 1882, em Niagara Falls, Cataratas de Niágara. E ele estende o primeiro cabo de iluminação para Nova York, aonde são colocadas 325 mil lâmpadas incandescentes. E em Paris, que passa a ser chamada, como que Paris é chamada mesmo? Cidade da Luz, porque foi a primeira cidade iluminada com luz elétrica. Antes era lampião de gás, lampião de gás, lampião de gás. Lembram? Quanta saudade você me traz, lampião de gás, lampião de gás. Tanta saudade você me traz. Porque para Benjamin era fácil, era só apagar o lampião, irmão. E ó, creu. Era mais fácil, Era muito mais fácil. Veio a eletricidade com Benjamin Franklin. Nova York e Paris, as duas primeiras cidades eletrificadas. Em 1914, o primeiro avião de passageiros é colocado no ar. A primeira viagem foi feita com 16 passageiros a bordo. Isso foi em 1914. 55 anos depois, o primeiro avião que voou colocou o homem na Lua. 55 anos depois. A ciência, diz Daniel, multiplicaria. Deixa o texto, meu bem. O texto é fundamental, viu? De Daniel, particularmente. A ciência multiplicaria. 1914, primeiro voo. 55 anos depois, esta capacidade de voar, todos sabem, para vir à Europa, meus avós vieram, seus bisavós vieram, atravessar o oceano. Se saía da Inglaterra, Calais, levava 60 dias. Se saía de Gênova, 45 dias. Era uma viagem para atravessar o Atlântico, nos vapores. A época do Calais e a época dos meus avós, 1889, já eram vapores. A velocidade era 20 nós, que dá 35 km por hora. Imagine, 35 km por hora. Slow, 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 slow. Devagar, 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 devagar. Estou dizendo da evolução, assim caminha a humanidade. Até 1920, morria para cada 10 pessoas, 6 tinham possibilidade de morrer antes dos 40 anos por causa de infecções. Até que o doutor Alexander Fleming, em 1928, descobre a penicilina. E a penicilina foi uma grande parceira de Deus e da vida. Infecções, acabou. Você hoje vai fazer um implante dentário, você toma 8 doses de penicilina. Você tem que fazer uma cirurgia, você toma 8, 8. Não pode tomar 7, tem que tomar tudo, para criar uma defesa contra as bactérias respectivas. Estou falando do que nos interessa. Eu saio daqui 10 da manhã, eu chego em Rio Preto 10h45, eu passo o dia, prego à noite, pego um avião de volta, no outro dia eu estou em casa. Se eu quiser, eu pego um avião aqui no nosso aeroporto, Viracopos, 8 da manhã, 9 da manhã, o avião sai para Fort Lauderdale, eu chego lá, fuso horário, 6 da tarde, eu durmo no hotel, passo uma semana em Miami, se eu pudesse, no outro dia, pego o avião, estou em casa. Eu pego um avião aqui, a viagem de 45 dias
do Porto até Campinas, de Lisboa até Campinas, era feito de 40 a 45 dias. Eu posso tomar café de manhã no Porto, jantar em Lisboa e almoçar em Campinas, no outro dia. A ciência multiplicou e a humanidade foi para frente. Quando em 2001, Dr. Christian Barnard, na África do Sul, disse que ia tirar um coração fundido, baleado, e pôr um outro coração de uma outra pessoa, as pessoas disseram impossível. E o primeiro transplante de órgão foi feito em 2001, 2/9/2001, por Christian Barnard. Hoje, centenas de transplantes são feitos por dia, aqui em Campinas, fígado, rins, pulmão, coração. Essa unha que você emenda não é transplante, é palhaçada. As unhonas que você põe aqui, desse tamanho. Entendeu? Se as unhas não serve para coçar as costas, você coça, ela sai. É ou não é? Estou falando de transplante. Olho, córnea. Antes eu não enxergava quem estava no último ano. Hoje, ó. Deus disse a Daniel, a ciência não vai aumentar. Olha lá o texto. A ciência vai multiplicar. E isso foi assim, bum. Tudo isso aconteceu de mais ou menos 120 anos para cá. 120 anos para cá, irmão. Eu já tenho 74. Foi ontem, para a minha idade. Minha idade. A medicação, houve uma evolução na farmacologia. Farmacologia, está certo? Na farmacologia, tinha nada na minha região. O único anti-inflamatório, tinha lá o anti-inflamatório, não era anti-inflamatório. Cibalena, quem é que lembra da cibalena? Cibalena. Pílulas de vida do Dr. Ross. Lembra? Pequeninas. Mas resolvem. E nós na escola cantávamos. Pílulas de vida do Dr. Ross. Entra pela boca e sai para onde pode. Melhoral, melhoral. É melhor e não faz mal. Ou você tomava um melhoral, ou você tomava uma cibalena, ou você tomava uma pílulas de Ross. Fui ler sobre cibalena, Tilenol é cibalena com outro nome. É a mesma. Um laboratório comprou, mudou de nome e para fora. A ciência multiplicou. A ciência multiplicou. Mas eu vou falar mais um pouquinho, mesmo que eu tenha que fazer uma aplicação mais pobre, para valer a minha pesquisa, né, irmão? Senão, você trabalha muito, já ganha pouco. Entendeu? Já falei do vapor, já vim para cá. Comunicação. Em 1878, Gambel, alô, alô. E em 1958, eu trabalhava no Banco Itaú, eu tinha 13 anos, eu fiz a conta. 1958. Eu tinha 13 anos. Eu fazia as ligações telefônicas. Pegava o telefone. A Bel era o telefonista da cidade. O Zé Silva quer falar com a agência do Banco Itaú na rua João Brico, lá 40. Ela dizia assim, espera um pouquinho. Alô, isso era 9 da manhã. O Zé Silva vai falar com São Paulo às 9 horas da noite. As linhas já estão congestionadas. Hoje me dá minha internet aqui. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu ponho aqui uma mensagem e clico. Bateu lá no Japão. Bateu lá nos Estados Unidos. Bateu lá na Rússia. Vale a pena ver as páginas amarelas da Veja desta semana, daquele menino doido que o Trump expulsou ele, que aquele cara é um gênio. Tá? Por dar informação errada na internet. Um gênio, aquele cara é um gênio. Entendeu? Está proibido de voltar para os Estados Unidos, porque ele é um gênio. 36 anos, sabe tudo. Hoje,
A internet começa em 1960, não é? E a internet revolucionou. Em 60, o governo americano disse, vamos fazer o primeiro computador. Fez o primeiro computador. Hoje, é impossível você pensar em viver sem um laptop. Ou não. É impossível viver sem um smartphone. Impossível, está aqui, ó. Muitas dessa pesquisa eu fiz aqui, ó. Fiz aqui. A ciência, ele não disse que cresceria, disse que a ciência multiplicaria. Multiplicaria. Em 1893, um cara chamado Marconi, na verdade, primeiro do que ele, um cara chamado Nicosta Testa, experimentou a comunicação via rádio. Em 1920, ligou o rádio e ficou... Vocês lembram dos rádios antigos? Quem é que tem mais de 60... Pode falar, mas não tem pecado, não tem problema, não pode mentir na igreja. Quem tem mais de 60 anos aqui? Pronto. Vocês lembram dos rádios? Que a gente ligava para esquentar? A gente ligava e eles ficavam ligados para esquentar. Aí a gente ligava na sala, ficava na sala, em cima do móvel. Dali 15 minutos ele começava a dizer assim... Meu pai dizia assim, está esquentando. Dali um pouco, tal, a gente localizava. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, pegava no mundo inteiro, irmão. E não se assustem, a Rádio Brasil de Campinas era ouvida até na Rússia, porque a AM, frequência modulada, não tem limite. E o rádio, que é o avô da televisão, toma conta das nossas casas. Depois das 6 da tarde, sentava na sala e ouvia Tonico Tinoco, Alvarenga Ranchinho, Pedro Bento e Zé da Estrada. Eu cresci aos pés desses ícones da música sertaneja. Eu nasci naquela terra, num ranchinho beira-chão, no romper da madrugada, onde a lua faz clarão. Não tem mais condições, mas está tudo aqui, ó. Tudo aqui. Entendeu? Cabocla, como é triste o meu viver, pom, 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 pom. Sem esquecer um só momento nosso amor. Tu me deixaste no sertão abandonado, este caboclo magoado, padecendo grande dor. Minha casinha lá no alto da montanha. Ei, tempo bom, a gente era feliz, sabia, não era? Um rádio, gente. Na verdade, um rádio, a gente sentado ali, e 9 da noite, diretamente do Maracanã, o maior estádio do mundo, Valdir Amaral, Cury, Oswaldo Viana, impedimento, juiz ladrão. E a gente ouvia Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões. Hoje, você vê televisão. Eu estou com um carro agora que eu não gosto, porque eu não gosto de carro. Não gosto de carro. Eu bato eles todos, não é, Luciano? Eu tenho uma raiva deles porque eu bato eles todos. Mas esse agora, um membro aqui da igreja, um amigo nosso, tem uma grande agência. Se vocês precisarem de carro, procurem o Daniel, gente boa. A loja dele é em frente à igreja do Carmo, lá na ida para o Castelo ali, em frente onde era a Hyundai. Ele trabalha com seminovos, mas ó, o cara é bom, honesto. Ó. E se diz que é da igreja, ele não vai empurrar bagulho, porque eu falo mal dele aqui, se ele vender carro ruim para você. Se ele vender bom, eu digo, ó, Daniel, o irmão disse que o carro foi ótimo. O que eu comprei agora, tem televisão. Televisão no carro, irmão. Você põe, você vê o que você quiser. Televisão no carro. Televisão no carro. Eu batia sem televisão, com televisão agora eu não vejo se está amarelo, se está verde, se está vermelho.
Se for jogo de futebol, então jogou. Corinthians! A situação está dura. O Guarani ganhou 5 seguidas. E a Ponte não ganha. Só está 8 pontos de diferença entre nós e eles. Mas a maldição virá sobre eles, sem dúvida nenhuma. E eles vão voltar para o último lugar. Evoluiu? Não evoluiu, gente? A ciência multiplicou. A primeira cirurgia, considerada cirurgia técnica, foi em 1889, mesmo que já se operava em 1685. Mas agora eles inventaram uma cirurgia sem cortar, chamada robótica. Aliás, hoje, amanhã, depois da manhã, o pastor Jeremias está tirando um câncer da próstata por robótica. O que é robótica? É um robô. Enfia 3 furos, estou certo que é 3 furos, e o médico do lado de cá. Perguntamos para o urologista, que é o nosso igreja, qual a diferença entre a robótica e como é que chama a outra? Laparoscopia. Ele falou, só é mais cara, mas o mesmo serviço que uma faz, a outra faz. Cirurgia à distância. O médico daqui opera no Japão. Daqui. Um colega lá assume o robô, ele põe o problema na tela e ele conduz a cirurgia. A ciência multiplicou. E podemos ir aqui para baixo, deixa eu ver se eu já anotei mais coisa, não acabou. Parei com a robótica. Por que eu fiz isto? Eu fiz isto, aí vou pegar o esboço bíblico aqui. Não é esse? Não é esse. Toda vez que some um esboço do pastor do púlpito, algum seminarista que roubou. Quem roubou aqui? Entendeu? Seminarista rouba, pega a Bíblia do pastor velho e fica assim, achou um esbocinho. Isso aqui é um esboço, o esboço só precisa disso aqui. Aí eu procuro, não é possível, estava na minha Bíblia. Então. Outro dia, já aconteceu isso, eu fui pregar no Rio de Janeiro uma vez, tinha deixado um esboço, dentro da minha Bíblia. E que a gente repete mensagem. Quando você viaja, você usa a mesma mensagem. Eu tinha uma mensagem, o esboço tinha subido, eu sabia a mensagem de cor, e eu preguei em Nilópolis, lugar que eu fundei a igreja. Aí o pastor disse assim, você roubou esse sermão de quem? Eu falei, eu não roubo esse sermão de ninguém não, cara. O Jorge Elias, falecido, pregou essa mesma mensagem domingo passado. Ele falou, ele roubou de mim, porque o meu esboço estava dentro da Bíblia e desapareceu. Aí ele morava, Jorge Elias, pregou meu sermão. Eu peguei emprestado o esboço, estamos aqui de volta. É normal ou não é? É normal ou não é? É normal. Já roubei também. Não tem problema nenhum. A boa ideia deve ser compartilhada. Ora, por que eu falei isso? Eu não vou ter tempo para ir onde eu queria ir, mas eu vou entrar um pouco. Com o crescimento da ciência, 3 coisas, coloca Romanos 1, de 18 a 27. Se nós conseguirmos ir até 11h15, eu estou satisfeito, dá 20 minutos, é muito tempo. Hoje, Romanos já está? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Fiquem em pé um pouquinho, para relaxar. Vamos levantar um pouquinho. Vamos levantar. Aquele negócio de eu colocar 3 pessoas aqui domingo passado, para citar o Salmo 23, deu um ibope que vocês nem imaginam. Bombou a minha página no Instagram, porque eu só tenho Instagram, não tenho internet, eu não uso outra rede, só uso Instagram. Mas, o cara diz assim, pastor, tirou a monotonia do culto. Você interrompe, como eu interrompi agora. Põe todo mundo em pé, todo mundo pensa que vai embora, está doido para ir embora? É ou não é? Mas aguenta aí, não vai embora não, fecha a porta. Vamos ler juntos? Vamos, 1, 2, 3. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Vai embora, meu filho, é por o texto todo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer
é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, fala de novo a palavra, os homens são indisculpáveis. Bora! Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, não lhes deram graças, antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, porque inventou tudo que eu falei que eles inventaram, eu mexo agora, tornaram-se loucos, bora, desbocha, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Eu acho que acabou. Acabou? Não. E é porventura, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Tem mais um versículo. Tem 29? Não. Eu vou escrever. Não, não tem. Termina com 20. Vamos dizer de novo? E por haverem desprezado... Tem, eu sei que tem, irmãos. Eu sei que tem. É que eles são lerdos. Vamos dizer. Eu acho que acaba aí. Acaba não? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, és indisculpável, ó homem, quando julgas, não, entrou mais do que eu precisava, isso aí é o capítulo seguinte, quem quer que sejas, porque no que julgas o outro a ti mesmo, te condenas, isso já é o capítulo 2, irmão, está fora do esquema. Errou quem passou a anotação. Pronto, podem sentar. Bem, depois desses conhecimentos todos, profetizados por Daniel e declarado por Deus lá em Babel, que não haveria mais limite para a cabeça do homem, e logo no nosso século, no início do nosso século XVIII, mais 19, um pouco século XX, a ciência explode, pum! Mas na medida que a ciência explode, a moral decai. Vou repetir, na proporção em que a ciência aumenta, a moral decai. Nós aqui da turma de 60 anos, vamos criar de outro jeito que a turma de 20 anos está sendo criada.
A gente ia hora para voltar para casa, a gente beijava a mão de quem estava na sala, benção mãe, benção pai, e visitante que estava, benção tio, não era tio nada, benção tia, etc. De motorista de caminhão, para cima todo mundo era gente superior para nós. Havia respeito. Havia respeito. Eu nunca tive chave de casa. Na minha casa não tinha chave, tinha tramela. Entra numa casa que tem tramela, amigo, só se você arrombar a porta, um tramelão de madeira desse tamanho, com um prego 19 por 27, virou a tramela, bye, bye, não entra. Quando mamãe converteu, papai nunca gostou de protestante, que era o termo que usava lá na minha terra, meu pai dizia para ela, você vai para a igreja, mas se passar das 8, vai dormir na rua. 8h05, ele tramelava a porta. Mamãe, Gerardo, sou eu, eita. Gerardo, nada. Ela dava uma volta na casa e ia dormindo no paiol. Vocês sabem o que é paiol, não? Paiol é uma casinha no fundo da casa onde guarda milho na palha. O que tem de ácaro, que dá coceira. Se acorda do outro dia todo encaroçado. Minha mãe dormiu no quintal muitas noites, porque o pastor da igreja presbiteriana atrasou o culto em 5 minutos e a ordem era assim, lá na igreja presbiteriana da minha cidadezinha. Aquele que sai sem a bênção apostólica terá uma semana amaldiçoada. Eita, pastor brabo, hein? Todo mundo ficava quietinho, esperando aquela bênção apostólica presbiteriana. Que Deus me guarde. Aquela solenidade apostólica. Agora, amados irmãos, escolhidos por Deus, recebam a bênção eterna. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do Senhor Jesus, o seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo, e o papai trava na tramela, croque, vos acompanhe e vos guarde. E o povo dizia solenemente, em uníssono, amém. E a vaca já tinha ido para o brejo com amém e tudo. Ela levava 3 minutos da igreja em casa. Mas quando chegava na porta, tramela, creu. Bem, a moralidade mudou. Hoje o filho tem chave da casa, e além de ter chave da casa, tem cama de casal no quarto, para ele levar a namorada para pregar o chumbo nela. Aí o pai e a mãe, assim, muito modernos, dizem assim, é melhor em casa do que num motel. Seu filho ou sua filha? Porque se for minha filha, o cabra vai levar uma cacetada e vai para a rua. O filho é outra coisa, não é minha filha. É o meu filho. Ou seja, os valores foram mudando. Filho dormiu fora de casa, filha dormiu fora de casa, filhos com a evolução das oportunidades vão estudar fora, e lá fora esquecem tudo que aprendeu do lado de dentro. E 3 monstros nós temos que combater nos nossos dias, antes que seja o fim. Porque o texto de Daniel é o começo da profecia dos últimos dias. A ciência multiplicará. Ele começa, então, a falar das 7 semanas, das 3 semanas e meia. Então, virá o fim. 3 monstros surgiram nesta chamada nova moralidade. Primeiro, é chamado o homocentrismo, que parece com o humanismo. Mas o pior, o humanismo com ciência é bom, a ética é boa, a racionalidade é boa do humanismo. O humanismo é o seguinte, eu me basto, eu não preciso de Deus. Tá bom? Acabou. Humanismo. Isso chama humanismo. Autoridade superior. Há uma autoridade superior no universo. Ele não tem nome, nem é pessoal. Mas isso não pode ter surgido do nada. E também o humanismo, que é o homocentrismo, é totalmente anticlerical, ou seja, é totalmente antirreligioso.
Não há religião nenhuma. A religião é uma invenção humana, criada pelo alto clero para gerar medo e depender de alguém para levar ele para o céu. Aí o humanismo criou um salvador, lá para os judeus, Jesus, segundo a opinião humanista. Lá para os muçulmanos, que quem começa as grandes religiões são eles, arrumaram Maomé, e daí para frente a cultura evoluiu, e cada cultura tem seu Deus, e cada cultura tem seu caminho, e cada cultura tem o seu jeito de fazer as coisas. Isso se chama humanismo. Eu sou o centro do universo. Quem domina tudo é a mente humana. Ele reserva o que tem e ele passa o que tem para outra geração. Geração vai, geração vem, e a ciência vai, como diz o texto de Daniel, a ciência multiplica. Como eu disse, começa a eletricidade lá com Tales de Mileto, na Grécia, em 1600. Ele, numa experiência que ele faz, ele descobre que é possível emitir uma onda elétrica. E leva 300 anos para a teoria de Tales de Mileto chegar nas mãos de Franklin, que vai empinar o papagaio e pega um raio e ele toma um choque. Ele falou, opa, tem alguma coisa boa aqui. Isso é humanismo. Homocentrismo. Eu sou o dono de mim mesmo. Eu conduzo a vida do jeito que eu quero. As rédeas da vida estão na minha mão. E eu conduzo a minha carruagem. Eu não me lembro, Ernesto, do poema todo daquele humanista mais famoso da nossa contemporaneidade, que diz, eu sou o capitão do meu destino. Eu sou o capitão do meu destino. Baita de um poeta inglês. Eu não lembro da estrofe toda, porque aqui está a intelectualidade e aqui está a burricidade, então não lembro de tudo. Eu sou o capitão, tem a abraçadeira aqui, o Dunga. Eu sou o capitão do meu destino. Quem manda no meu destino sou eu. Muito bem. O humanismo gerou o liberalismo. O que é o liberalismo? É uma antítese ao conceito paulino que diz, todas as coisas me são lícitas. Tudo bem. Para o humanista, tudo é lícito. Mas Paulo diz, mas nem todas me convêm. E aí entra, então, por causa do moralismo ou do homocentrismo, entra algo chamado a baixa moralidade. Os valores invertidos. Não sei quantos estudam Bíblia ou lê Bíblia hoje, está tudo na máquina, e a máquina virou nossa dona. Mas quando você lê o livro de Levíticos, que é o estabelecimento das regras do judaísmo, começa a dizer o que não pode. Muito bem. O que não pode? Não pode isso, não pode isso. Não pode isso, não pode isso. Se você furar o olho de um, eles vão furar o teu. Aí veio a regra que Jesus confrontou no Novo Testamento. Ouviste que foi dito pelos antigos, olho por olho e dente por dente. Você quebrou meu dente, eu quebro o seu. Você furou meu olho, eu furo o teu. Você matou o meu bezerro, eu mato o teu. Você matou meu filho, eu mato o teu. Mato o teu, quase que dá uma frase bonita para música caipira, né? O mato teu, dá moda de viola, esse negócio aqui dá moda de viola. Você mata o meu filho, eu também mato o seu filho. Não é mata o teu, é mata o seu. Era a regra levítica. E aí começa a dizer, não haverá prática de coito. Você sabe o que é coito ou não? Quem é que não sabe o que é coito? Porque para eu falar coisa aqui e você sair daqui sem saber o que é, todos sabem o que é coito, né? Não haverá coito entre homem e animal. A mulher ou o homem que deitar com o animal, ambos serão mortos. Não tem relação sexual, coito é relação sexual, entre humano
chama-se também de bestialismo. Bestialismo. E o português você não pode usar, porque em português, quando você é muito bom numa coisa, sabe como que ele elogia? Você é bestial. Bestial. A tua mensagem foi bestial. A besta é tu. É ou não é? Besta é tu, besta é tu. Lembra do besta é tu? Besta é tu, besta é tu. Besta é tu, besta é tu. Coito entre homem e animal, entre mulher e animal, digno de morte. O filho não deitará com a sua madrasta. Os dois serão mortos. O irmão não deitará com a sua irmã. Ambos serão mortos. Levítico, vai ler Levítico, cara. O que veio com o chamado e movimento que nos atingiu agora de cheio da baixa moralidade? O corpo é meu, o instinto é meu, e eu faço o que eu quero. Nós temos um funcionário nosso, braçal, que quando eu fui registrá-lo, ele chamava ele de Edinho, Edinho para lá, Edinho para cá, está falando na sua casa, Edinho para lá, Edinho para cá, eu falei, Edinho, dá na sua cadeira profissional, Édipo. Eu falei, cara, você sabe o que significa o seu nome? Ele falou, não sei não. Um nordestino lá dos Maranhão da vida, não sei não, pastor. Édipo foi um cara que apaixonou pela mãe. E ele matou o pai para ficar com a mãe. Ele falou assim, Deus me livre. Eu te livre mesmo. Hoje, na ciência da psiquiatria, quando um menino tem uma tendência de ser apegado muito com a mãe, excessivamente, os psiquiatras diagnosticam-o com complexo de Édipo. Complexo de Édipo. Filho muito apegado com a mãe, não é apegado maternalmente, mas a mãe e o pai beijam, ele fica com raiva, o pai e a mãe deitam junto, ele olha pelo aberto, mata o pai, mata. A ciência evoluiu, mas o ser humano continuou bestial, besta. E entra então nas áreas que nós estamos sendo confrontados hoje com a mídia. A dona Rede Globo de televisão fez um pacto com Satanás. Não pode ser outra coisa, gente. Ela está fazendo um casamento por semana de homossexuais, masculinos e femininos. Toda semana uma mulher casa com uma mulher. Toda semana há um namorado de um homem com homem. Eles dizem que eles têm 100 milhões de telespectadores. E eu não sei o nível cultural. Eu posso ver o que eu quiser. Vocês vão me desculpar a fraqueza, viu? O meu coador já passou pó de café suficiente, que todos os buraquinhos já estão entupidos. Não passa porcaria no meu coador. Não passa. Não tem suficiente. Pensando, me pesquisa. Que coisa mais estúpida que deve ser uma relação do homem com o homem. Meu Deus do céu, você vai para a mão aonde, meu amigo? Não tem. Você dá um cheiro bom, não tem. E se você errar a mão, você vai pegar onde não deve pegar. Captou a mensagem? Que negócio é esse de um homem dormir com um homem? Que negócio é esse, irmão? É uma ofensa ao Criador. Transformaram a glória de Deus, está o texto de Romanos. Eles quebraram, porque a glória de Deus é o quê? Bíblia, Efésios, que a glória de Deus é o homem. As irmãs que me perdoem. A glória da criação de Deus é o homem. Então os miseráveis pegam a glória de Deus e põem na promiscuidade. Diz o texto de Romanos que homem com homem passaram a se inflamar nas suas relações íntimas. Deus me livre um homem beijar um outro homem, o cara com bigode. Que gosto tem esse beijo?
Não, homem com homem, homem com homem. Homem com homem, com mulher é bonito, não é verdade? Faz uma cosquinha no queixo dela, assim, ó. Essa barba tua aqui, João, ó. Ó, essa barba do João aqui, ó. Dá um close da câmera do João aqui, ó. Olha a barba do João. Isso aqui no cangote dela é uma coisa linda. Mas imagine um homem beijando você, João. A conversa do João para mim. Tá louco? Um cara com o mesmo tanto de barba vem te beijo. Mistura essa. Hein? Você dá um tiro dele na hora. Tá aí a máquina? Pronto, o João vem trabalhar. Ele está de plantão, ele é policial. Aqui atrás dele tem um 44 desse tamanho. Eu disse, eu mato ele na hora. Nada. Coisa linda. Barba de apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas fica só aqui, né, irmão? Não vem que não tem. Não vem. Nossa, senhor, que essa barba dessa, que coisa linda essa barba. Eu disse, se eu sonhasse, você tem uma... Ó, desenhei igual a sua. Ficou igual. Não ficou igual. Isso vai levar tempo para ficar igual. Já pensou um homem vir beijar a boca desse homem? Hein? Tá doido, né? Com uma faca na cintura e corta a goela dele na hora. Gente, o texto bíblico diz que eles transformaram a glória de Deus. Eles transformaram a glória de Deus e a criação. Eu e você somos a arte de Deus. Duas mulheres se relacionarem como, irmãos? Como que duas mulheres se relacionam? Não tem jeito, é contra a natureza. E quiseram passar, ainda bem que nós temos gente boa brigando lá nas duas casas, no Congresso e no Senado, quiseram que isso fizesse parte do currículo. Nós temos colégio, hoje estou enfiado mais no colégio que na igreja, porque é lá que eu consigo levantar as bandeiras, mas viemos da Secretaria de Educação, dizendo que não se pode definir até os 7 anos qual é o sexo da criança. Só depois dos 7 anos que eles podem escolher o que eles querem ser. Irmãos, vou dizer aqui, ó, do jeito que eu falo. Nasceu com pipiu, é menina. Nasceu com a perereca, é menina. E acabou. Acabou. Não nasce mais ou menos. Nasce macho ou fêmea. A igreja tem que ter coragem. Os pastores têm que ter coragem. Os padres têm que ter coragem de enfrentar essa nova modalidade de sociedade. Isso aqui está no ar, irmão. Olha, não tem medo, não. Isso aqui está no ar para o Brasil e para o mundo inteiro. É uma afronta contra o Criador, que criou macho e fêmea, homem e mulher, marido e mulher. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, casará com a sua mulher. Homem com homem é lobisomem, mulher com mulher é o que o diabo quer. Não tem. A porta ali está aberta, entre quem quiser. Mas não fique de mão dada aqui dentro. Eu mando, se tiver mandado, eu pego um pau e bato na mão deles. Larga a mão aí, mané. Homem com homem não pega na mão, mulher com mulher não pega a mão. Até aquilo que era bonito antigamente, de duas amiguinhas andar de mão dada, evita. Evita para não deixar a multiplicação, que vou acabar. Porque tem gente indo embora, já é outra, certo. Tem hora marcada com a família, eu também tenho. Falei tudo aquele negócio da invenção só para falar os dois males que nós enfrentamos hoje. O homocentrismo, o homem, homem. Tem cuidado, vocês ficarem lendo. Eu fazia isso, não faço mais. Não compre livro que a Veja indica que está em primeiro lugar. Aquele doido daquele judeu, que escreveu quase 3 livros dele que está na lista. Tá, 21 leis, não sei o quê, Homo Deus, e mais um outro. Aquele cara é homossexual, mora com o mesmo homem, já faz 26 anos. Não leio, eu não posso ler pornografia só porque um intelectual escreveu. Examinar todas as coisas. O que a Bíblia manda fazer? Retenha o que é bom. Não compre. Não veja coisas da Globo. Não veja.
Desliga, muda de canal. A CNN está entrando aí. Vamos mudar de canal, vamos tudo virar para a CNN. Vamos ver notícia 24 horas por dia. A Globo vai quebrar. Que Deus quebre a Globo. Mesmo que alguns funcionários aqui da igreja tem gente que trabalha lá. Deus vai te dar outro emprego. Que Deus quebre a Globo. Que Deus quebre a Globo. Porque parece que o Roberto Marinho dizia isso no passado, tinha um pacto com o diabo. Se o diabo fizesse ele fazer rico, ele transformaria a Globo num instrumento do inferno. E virou um instrumento do inferno. Virou um instrumento de Satanás. Primeira coisa, sai do ar. Vai ver outra coisa. Vai ler outra coisa. E vai fazer outra coisa. Nós não podemos, como povo de Deus, sermos engolidos por uma nova, que eu não posso chamar de moralidade, porque, na verdade, é uma nova imoralidade. Sai do ar. Sai do ar. Sai do ar. Sai do ar. Veja o futebol. Eles têm boa equipe esportiva. Assista os jornais. Ninguém tem melhor equipe do que eles. Mas coisas que formam opinião social. Sai do ar. Tira fora. Hoje, através da Netflix, a Netflix, que é o canal bom para ver filme, você escolhe os filmes que você tiver, os melhores do mundo. Vai ver um bom filme. Mas não fique na mão de Satanás. Não fique. Examinai todas as coisas, retém o que é bom. Nós somos um povo chamado de povo de Deus. E quando Deus define esse povo, ele diz que deve ser um povo zeloso e de boas obras. Zeloso, cuidadoso e de fazer coisas boas e decentes. Eu não posso mais, irmãos, pregar do jeito que vocês gostam de ouvir mensagem. Já faz um tempo que eu tomei uma decisão. Eu estou comendo o livro de Daniel, eu estou comendo o livro do Apocalipse. Porque a mensagem do fim, hoje, esse negócio de ir para um culto, para você ter o seu ouvido acariciado por pregações de pregadores que faz bem ao seu ouvido, você tem que sair de um culto com raiva do pastor. Você tem que sair do culto com raiva do pastor. Porque ele bateu em você até falar chega. Você tem que sair do culto dizendo, meu pastor, hoje podia ter aliviado, né? Eu trouxe um visitante, que é um bocado assim, meio engueiado, ele que vai para o inferno. Não vou amaciar a alma dele, não. Se ele veio, escutou. Se foi pelo inferno, o sangue dele não está na minha mão. Entendeu? Não tem nada de amaciar, não. É Bíblia. É a palavra de Deus. Ela corta dos dois lados, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. É a Bíblia. Nós não podemos violar as Escrituras. Nós somos povo de Deus, zeloso e de boas obras. Sim, senhores, vamos ficar em pé. Eu não posso nem fazer apelo para a mensagem dessa, porque eu posso colocar pessoas numa situação meio complicada. Mas que o Espírito testifique com o seu Espírito. Tá bom? Que a graça de Deus se manifeste. Ontem minha esposa dizia assim, você está pegando muito pesado, bem. Até no aniversário da nossa neta, ontem você bateu. Falei, eu vou abrir uma sorveteria, porque eu bato sorvete o dia inteiro. Bem, eu tenho pouco tempo de vida, já estou com 74. Se eu viver mais 6, eu colher de chá para morrer com 80. Eu não vou mais pregar o que vocês querem ouvir. O dia que vocês souberem, o seu pastor que é Aguiar, que vai pregar hoje, prepare o lombo. Eu vou sentar a vara em você. Até você ficar roxo de apanhar. Mas pode ser que lá na porta do céu você diz, pastor, obrigado, viu? Porque eu estava na beiradinha do inferno o dia que o senhor pregou, Eu estava com o pé na sala de Satanás. O senhor me puxou pela calça. E eu prefiro fazer isso. Entendeu? Você gosta? Obrigado. Não gosta? Come menos. Come menos. Porque eu vou cuidar da sua alma.
Eu vou cuidar dos seus filhos. Vou cuidar da sua família. Vou cuidar das Escrituras. E vamos para frente. Tá bom?